Fala galera, tudo bem? Passando aqui para aquela nossa resenha sobre futebol. Dá um like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha por aí o vídeo e o canal Alex Bagé. Deixa eu falar um pouco do PP, porque muitos torcedores do Grêmio consideram que o PP já deva ser titular da equipe do Grêmio. Lembrando que o PP está disputando o pré-olímpico com a seleção brasileira. Ele não é um titular absoluto, mas sempre que ele entra ele faz gol. E ele está fazendo gols, não gols simples, está fazendo golaços. O PP no time do Grêmio, o Renato já coloca o PP desde o ano passado, mas o PP, embora não seja um titular e ainda seja um garoto, ele passou por algumas provações ao longo da temporada passada. Por exemplo, a eliminação do Grêmio contra o Atlético do Paraná, quando o Grêmio faz 2-0 na Arena, depois toma 2-0 lá em Curitiba e perde nos pênaltis, passa por um pênalti desperdiçado justamente pelo PP. E sabe que aquilo acabou abatendo muito, até porque ele é um garoto ainda, está em formação, não é um titular absoluto desse time do Grêmio, e de maneira geral, primeiramente, independentemente das críticas que colocaram a culpa da eliminação do Grêmio no PP, e que não é justo pensar isso, porque o Grêmio fez 2-0 no jogo aqui em Porto Alegre, e o Grêmio poderia perder até por 1 gol de diferença em Curitiba, perdeu por 2, e aí nos pênaltis não dá para sacrificar, colocar toda a despesa, todo o prejuízo na conta do PP que desperdiçou o pênalti. O menino que está começando, com certeza, ele não foi para a bola querendo desperdiçar. Ele foi querendo marcar, mas acabou não dando certo. Bom, além das críticas que ele sofreu de fora, o maior crítico do PP naquele momento foi justamente ele, porque foi um jogador que entendeu o peso dessa eliminação do Grêmio e o quanto isso poderia trazer para a carreira dele, por exemplo, de prejuízo. É diferente. O PP que tem entrado em campo, já no final do ano passado, depois dessa eliminação, mostrou para o Renato que toda vez que ele entra em campo, ele muda o jogo. Porque ele tem facilidade de jogada de profundidade, é um menino que não tem medo de tentar o drible, é um jogador que encara e que mais, nesse 1 contra 1, no mano a mano, ele beira a perfeição, tem facilidade muito grande de progressão ofensiva pelo lado do Grêmio. Embora o Renato seja um técnico um pouco conservador nas modificações, e poucas pessoas acreditam, por exemplo, que o Renato vai tirar do time o Alisson, porque o Alisson foi um time que voltou a dar uma estabilidade, foi o jogador que deu de volta a estabilidade ao time do Grêmio, depois, por exemplo, que o Ramiro saiu. Vamos lembrar rapidamente aí, na época do Roger ainda, o Roger conseguiu colocar ali o Juliano. Depois que o Juliano foi negociado, o Roger tentou até o Negueba naquela função. E aí o Renato chegou e colocou o Ramiro. Quando o Ramiro saiu, o Renato colocou até o Marinho naquela função. E aí depois o próprio Renato conseguiu entender que o momento era do Alisson. Mas esse Alisson poderá ceder espaço até para o Orejuela, jogador que veio do Cruzeiro, que não vai jogar como lateral direito, porque a lateral direita já tomou conta, por exemplo, o Vitor Ferraz, mas o Orejuela, como é um jogador versátil, ele dá uma outra alternativa de jogo para o Renato, atuando numa faixa além. Mas eu acredito que essa faixa além, que joga o Alisson, que poderá jogar o Orejuela, também poderá ser dada ao PP. O Grêmio nessa janela não negociou o Everton, então o Grêmio poderia jogar com o Everton aberto pela esquerda, com o PP aberto pela direita e mais centralizado na função de centroavante. Provavelmente o Renato vai utilizar o Diego Souza, porque o Diego Souza chega depois de jogar no Sport Recife, no São Paulo e principalmente no Botafogo, numa função além daquela que naturalmente ele jogava. Ele não é mais meia, ele é um centroavante. Então jogaria centralizado na função de 9 referência o Diego Souza pelo lado esquerdo, o Everton pelo lado direito, o PP. Sendo que, como os dois têm características parecidas, Everton e PP, dribladores, corajosos, bons finalizadores e também, de certa forma, até artilheiros, normalmente ao longo do jogo o Renato poderia inverter as posições, jogando o Everton para a direita, levando o PP para a esquerda. Isso não teria nenhum tipo de dificuldade. O PP no ano passado mesmo já despertou o interesse de alguns clubes da Europa, provavelmente depois desse bom pré-olímpico que ele vem realizando. Repito, mesmo não sendo titular da seleção brasileira, ele é um jogador que entra praticamente em todas as partidas e sempre que entra, além de jogar, faz gols bonitos. Então provavelmente chegue alguma proposta, alguma sondagem de clubes de fora. Isso valoriza o jogador e mais, dá um pouco mais de tranquilidade e de mais confiança para que ele possa desempenhar o seu papel jogando com a camisa do Grêmio. Será que não chegou a hora do PP virar titular do Grêmio? Será que o Renato não está pensando já nesse sistema um pouco mais móvel? Até porque vai ter o Diego Souza, que é um pouco mais parado, um pouco mais referência, sem muita velocidade. Tem o PP por um lado, o Everton por outro. Deixa a resenha aí, dá o like, espalha o canal, te inscreve também no canal, espalha por aí o canal do Alex Bagé no YouTube. E fica a pergunta, eu quero a resposta de vocês. Está ou não na hora do PP virar titular nesse time do Grêmio? Naquela função ali que está jogando o Alisson. Deixa o recado aí. Abraço.